Nós vamos meditar na palavra agora. Esse já é o terceiro ano que nós estamos meditando nas 7 palavras de Jesus na cruz. E hoje nós vamos ver a terceira, que está em João 19, 25 a 27, que é a palavra de consolo. João 19, 25 a 27. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanham. João 19, 25 a 27. Diz assim a palavra: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celeste e maravilhoso, eu louvo o Senhor por essa manhã podermos te cultuar e celebrar a obra do teu Filho amado. Nessa vida cheia de lutas, percalços, dores, a única coisa que faz a vida ter sentido é a obra de Jesus. É teu Filho ser Deus que se fez carne e foi àquela cruz morrer pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar, e está agora governando céus e terra, salvando os teus eleitos, avançando com o reino de graça, e há de voltar para julgar esse mundo pecador e ímpio e para fazer novos céus e nova terra, nos dando então descanso para as nossas almas. Então nessa manhã nosso coração se alegra nisso, mas nós também precisamos de aprender mais da tua palavra, mais de Jesus, mais acerca de nós mesmos e da piedade. E portanto, ao meditar nesse texto, que o Senhor nos eleve ao teu Filho, nos alimente dele, e que o Senhor nos dê instrução para a vida junto ao Senhor. E eu lhe imploro que o Senhor perdoe os nossos pecados, como nós vamos ver aqui hoje. O 5º mandamento refere-se a respeitar as autoridades. Infelizmente é quebrado por nós de várias maneiras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor, e que todas estas coisas que serão ditas aqui possam ser para a honra e glória do Senhor e possam marcar na nossa alma a obra de Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, é interessante nós notarmos, antes da gente entrar nesse texto, o quanto que a família de Jesus estava familiarizada com questões difíceis e até com sofrimento. E assim foi desde o princípio. Você deve se lembrar que quando o anjo apareceu a Maria, dando a ela a ideia de que virginalmente seria concebido no ventre dela o Salvador, e que dela nasceria aquele que governaria as nações, isso a levou a grandes desafios e sofrimentos. Ela teria que enfrentar a vergonha de uma mulher que não estava definitivamente casada e estava grávida. Lembre-se que isso poderia trazer até a morte dela. Naquela época, esse tipo de pecado era punido com a morte. Mesmo então, diante dessa situação, as coisas vão continuando em sofrimento, em angústias. Você deve se lembrar que Maria, ao dar à luz, ela não deu à luz num lugar bonito, confortável e preparado para receber um bebê. Aquela criança nasceria num lugar típico dos animais estarem,
a hospedaria não quis receber aquela família. E como se não bastasse, as coisas continuam a se agravar. Quando o menino estava para completar 2 anos, um genocida, Herodes, sabendo que o rei dos judeus havia nascido, informado por homens que vieram do Oriente adorar o Senhor, ele quis matar aquela criança, e eles que tiveram então de fugir para o Egito. E veja então, toda a história foi marcada por sofrimentos, por angústias, e agora no derradeiro momento nós vamos ver o maior sofrimento de todos. Maria está aos pés da cruz, vendo o Salvador, o seu filho, ao invés de ser proclamado como rei, ao invés de estar sendo adorado, ela está vendo aquele homem como o mais rejeitado dentre os homens. E este é o cenário, esta é a história até aqui. Mas diante disso, Jesus dá essa palavra tão bela na cruz e tão pouco notada, que nós podemos resumir assim: mulher, eis aí o teu filho. Homem, discípulo, eis aí a tua mãe. Mas o que nós aprendemos dessa palavra de Jesus? Em primeiro lugar, essa palavra de Jesus é o cumprimento de uma profecia. De acordo com as prescrições da lei judaica, quando o primogênito de uma família nascia, ele tinha que se levar ao templo para ser consagrado. Todo primogênito do povo de Deus deveria ser consagrado ao Senhor. E a família de Jesus fez isso. Aconteceu então que a família de Jesus, ao levar o pequeno Salvador para ser consagrado, se deparou ali com um velho homem chamado Simeão. E aquele homem, pela graça de Deus, recebeu a promessa e também a profecia de que antes de morrer, ele seguraria o próprio Salvador nos seus braços. E ao fazer isso, aquele homem olha para Maria e fala algo muito estranho. Diz o texto lá de Lucas 2, 34 e 35 que nós lemos, que Simeão, ele abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que coisa estranha de se dizer para uma mãe, não é mesmo? Junto com a alegria de consagrar um primogênito, viria também a maior das tristezas. A palavra profética ia se cumprir, e é aqui na cruz que essa profecia dada por Simeão se cumpre. Nesse exato momento, a Bíblia mostra Jesus sendo traspassado, mas não só Jesus, nos pés da cruz, a mãe dele. E veja, durante toda a Escritura, Maria, meus irmãos, é pouco notada. A Bíblia fala muito pouco sobre Maria. Não é como a Igreja Católica, que inventa um monte de coisas sobre Maria. Não, a Bíblia considera Maria uma mulher comum. Ela mesma diz que ela foi muito abençoada. A sua parenta chamou de mulher que foi agraciada, que a Igreja Católica chama de cheia de graça. Cheia de graça nada, agraciada. A Bíblia fala essas poucas coisas de Maria e ainda relata algo terrível que ela e os irmãos de Jesus tentaram fazer. Lá em Marcos, nós já meditamos sobre esse texto, quando Jesus estava curando, pregando direto, sem descansar, Maria, junto com os irmãos de Jesus, foram prender Jesus, achando que ele estava louco. E agora a Bíblia relata algo mais sobre Maria. O que? Esta mulher, aos pés da cruz, vendo o seu filho morrer, e ela em grande sofrimento. E aqui a gente vê o coração de uma mãe, aquela que foi a primeira a beijar a testa do seu filho, a segurar as mãozinhas dele, agora estava vendo a alma dele sendo traspassada pelos nossos pecados. E meus irmãos,
ninguém ia recriminar que ela corresse, chorasse, fugisse, mas ela estava ali aos pés da cruz, para que Jesus pudesse dar essa palavra de ensino, de instrução para nós, que ficaria registrada nas Escrituras, para que nós aprendêssemos a honrar os nossos progenitores, a honrar as autoridades. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o cumprimento da profecia a título de uma instrução para nós. A segunda coisa é que aquele homem perfeito está ensinando os seus discípulos, os seus filhos espirituais, a honrarem os seus pais. O Senhor Jesus, meus irmãos, em toda a sua vida, Ele mostrou perfeição em todos os níveis. Ele foi perfeito no seu relacionamento com o Pai Celeste. Jesus foi perfeito no relacionamento com os homens. E Jesus foi perfeito no seu relacionamento familiar. Eu fico pensando, às vezes, a Bíblia não registra como que era o dia a dia da vida daquela família, como que era conviver com Jesus no seio familiar. Hoje nós criamos filhos e a gente vê como que é difícil criar filho. O menino pequenininho, por 500 vezes num dia você tem que falar: não põe a mão nisso, não põe a mão naquilo, não sobe na mesa, não bate no seu irmãozinho, não morde a outra criança. Imagina a família de Jesus criando Jesus. Nunca precisaram de fazer esse tipo de coisa, porque Ele nunca pecou. E aqui na cruz a gente vê então o clímax disso, porque na cruz, naquele momento de tão grande sofrimento no corpo, mas sobretudo na alma, porque Ele estava ali debaixo da ira de Deus, sorvendo o cálice da maldição que era nossa. Ele tem um comportamento terno, bondoso para com a sua mãe, o que ele sempre teve. E aqui nós vemos um padrão em Cristo Jesus, apresentado a todos os seus filhos espirituais, para que o imitem. Um comportamento que não é natural ao ser humano pecador, só é possível pela lei da graça nos nossos corações. Um comportamento exigido nas Escrituras, que dizem o seguinte: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento para os filhos honrarem os pais vai muito além de obediência, envolve amor, gratidão, respeito, afeição. Com frequência, as pessoas hoje pensam que esse mandamento é destinado apenas aos jovens, àqueles que não fizeram a maioridade, mas isso é um erro crasso. Acreditar que esse mandamento perde força quando se atinge a idade adulta é não entender o que significa esse mandamento. A palavra honra vai além de obediência, embora obediência seja parte do escopo do mandamento. As crianças, ao atingirem a idade adulta, na qual não estarão mais sob o controle dos pais, ainda são obrigados a honrar, porque a palavra honra significa também respeito, estima, carinho, responsabilidade para com os pais. Essa ideia de que a pessoa faz 18 anos e os pais não são mais responsáveis pelos filhos, e os filhos não são mais responsáveis pelos pais, é uma ideia blasfema, antibíblica do mundo. Jesus, como o último Adão, veio nesse mundo como uma criança, mas aqui, como adulto, ele continua respeitando o 5º mandamento. Na sua infância, nós o vemos respeitando os seus pais. Por exemplo, em Lucas 2, quando Jesus foi professar a sua fé no templo aos 12 anos, e ele então mostrou que ele era submisso em tudo aos seus pais, a não ser quando os negócios do Pai Celeste estavam na frente dos negócios da sua família. Naquela cena belíssima de que a família de Jesus o perde, o esquece para trás, pensando que ele estava na caravana, e volta, Jesus deixa claro que a única coisa
que estava acima do dever dele de obedecer os seus pais, de honrar os seus pais, era obedecer o Pai Celeste. Ele estava cuidando dos negócios dos seus pais, mas ele em toda a sua vida honrou seus pais, tanto que ele foi ser um carpinteiro com seu pai, honrando. E depois que o seu pai morreu, e essa cena prova que José já não estava mais vivo, porque só Maria está nos pés da cruz, ele foi sustentar a sua família, puxando a carpintaria do pai. Então Jesus aqui nos ensina esse dever maravilhoso de nós reverenciarmos, cuidarmos, amarmos os nossos pais. Hoje nós temos uma prática muito feia dos crentes que têm pais ímpios, que afastam dos seus pais ímpios. A Bíblia não ensina a fazer isso, isso é pecado. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que se um crente tem um familiar, ele deve cuidar desse familiar, e se ele não faz, ele é pior do que o descrente. Os ímpios não fazem isso, e hoje nós temos crentes fazendo isso. Aqui nessa cena também nós vemos algo bonito em relação ao amor que um discípulo pode ter a Jesus. Além dessa responsabilidade do quinto mandamento, nós vemos que João está aos pés da cruz. Sabemos, meus irmãos, que naquela noite anterior, na sexta-feira, todos os discípulos, ou na quinta-feira para sexta-feira, todos os discípulos abandonaram o Senhor. Em Marcos nos é registrado um rapaz que fugiu desnudo, mostrando que naquele momento crucial do ministério de Jesus, os homens todos o estavam negando. Naquele momento então, em que todos os discípulos o haviam negado, e um deles, que era o filho da perdição, estava morto, suicidou de remorso, nós vemos que aquele homem que tinha demonstrado uma fé fraca e débil, e que mostrou um coração enganoso como os demais, havia se arrependido e voltado aos pés da cruz. Aqueles homens que acreditavam-se fortes, que se acreditavam capazes, e que fugiram todos, um deles, aquele que amava o Senhor, como ele mesmo diz no seu evangelho, voltou, mostrando o triunfo da fé, o triunfo do arrependimento, mostrando que aquele escândalo havia passado, porque Jesus disse: naquela noite todos iriam se escandalizar, mas esse homem voltou aos pés de Jesus Cristo, amando o Senhor Jesus Cristo, se identificando com Ele na cruz do Calvário, mostrando a realidade plena de que um discípulo deve sim estar aos pés do Mestre, e é isso que ele está fazendo, e é isso que mais adiante todos iriam fazer, quando em Mateus 28:16 diz que todos seguiram para Galiléia para se encontrar com Jesus, mas João se encontrou com Jesus antes, quando ele estava para morrer, quando ele estava ali agonizando, antes do seu triunfo, mostrando quanto ele amava Jesus Cristo. E meus irmãos, esse deve ser o amor nosso por Jesus. Nós devemos amar a Jesus dessa maneira, nos identificar com Jesus, não só no triunfo de Jesus sobre a morte, mas com Cristo na cruz. É por isso que Paulo aplica a realidade da cruz a nós em Romanos 6. Ele diz que nós fomos unidos a Cristo em sua morte, para morrermos pelo pecado. É muito fácil se identificar com Jesus ressurreto, mas é necessário que nós nos identifiquemos com Jesus que está morrendo, o Jesus que vai morrer por nós, para que assim também morramos para o pecado. É muito fácil se identificar com Jesus que vai voltar, mas nós devemos nos identificar com aquele que está na cruz, levando a ira de Deus por nosso lugar. Meus irmãos, devemos amar Jesus dessa maneira, devemos tomar a nossa cruz como ele fez, devemos negar a nós mesmos como ele fez. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Qual foi o sentimento de Jesus? Abnegado, de colocar o outro na frente. Assim devemos ser nós, abnegados e colocar o outro, quem? Jesus, à frente dos nossos interesses. Aqui também a gente descobre nessa cena uma ilustração da prudência de Jesus Cristo. Jesus está aqui demonstrando toda a sua prudência como Deus homem. Nós sabemos que Jesus, na sua natureza divina, era presciente, era providente, mas aqui Jesus, na sua natureza humana, também demonstra toda a sua obediência à palavra de Deus e a sua maneira providente de agir, no sentido de ser sábio, porque quando ele viu a sua mãe aos pés da cruz, ele diz: eis aí a tua mãe, dizendo para João cuidar daquela mulher. Muito certo que os irmãos de Jesus haviam fugido. Os irmãos de Jesus, até o momento que eles viram Jesus ressuscitado, eles abandonaram Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Em João 7, nesse mesmo evangelho, quando Jesus foi para a festa da Páscoa, ou melhor, a festa dos tabernáculos, eles diziam para Jesus: você não vai se manifestar ao mundo? Ridicularizando Jesus, consternando Jesus. E aqui então, aquele homem está ali só com a sua mãe, e os seus irmãos que deveriam estar apoiando aquela mulher, eles não estão ali. E é por isso então que mesmo esse servo de dores, ele também é um servo prudente. Isaías 52, que também se refere da cruz, diz: eis que meu servo procederá com prudência. Jesus está mostrando toda a prudência do servo do Senhor, amparando sua mãe na hora que ninguém poderia fazê-la. Não havia então outra maneira de cuidar da sua mãe, a não ser através daquele discípulo que demonstrou amor. E aqui, providencialmente, Jesus entrega a João os cuidados de Maria, para que ele fosse um tutor dela naquele momento. E é algo extraordinário, meus irmãos, que aquele homem tomou e levou Maria para sua casa, cuidando então nesse privilégio da mãe do Salvador, da mãe da natureza humana de Jesus. E isso mostra toda a prudência de Cristo, todo o cuidado de Cristo, toda a sabedoria de Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. E que coisa maravilhosa a gente vê aqui, mostrando, queridos irmãos, que momentos de grande dor, momentos de grande provação, não são desculpa para agirmos de maneira nécia, precipitada e pecaminosa. Nós somos tão vis que nós colocamos a culpa dos nossos pecados nas nossas circunstâncias. Eu pequei por causa da circunstância, eu fiz isso porque eu estava apertado, eu fiz isso por causa daquilo. Jesus está num momento tenebroso que nós nunca vamos passar, que é sorver a ira de Deus. E naquele momento que, entre aspas, teria tudo para ele pecar, ele está sendo prudente, sendo fiel, sendo sábio. Nós devemos pedir a Deus para ter esse mesmo coração sábio de Jesus. Afinal, Provérbios nos ensina que o coração sábio conhece o tempo e o modo das coisas. É assim que Jesus está nos ensinando a sermos prudentes, sábios, diligentes. E é por isso que ele diz para João: tome ela para sua casa. E João fez isso exatamente. Aquela mulher foi ser cuidada por João. Aqui também nós vemos que as nossas relações espirituais não nos permitem renegar as relações naturais da vida. O que eu quero dizer com isso? Há muitos que pensam o seguinte: eu sou um crente, meu pai e minha mãe são ímpios, então eu não preciso conviver com eles, eu não posso deixá-los ter ascendência sobre a minha vida, eu não posso estar na casa deles, eu não posso passar o Natal com eles ou coisas do tipo. A Bíblia nunca ensinou assim. Nós estamos vendo aqui
Jesus, o Salvador, está na maior obra espiritual do mundo, que é salvar pecadores da ira de Deus. Ele está ali redimindo os eleitos, redimindo a criação. Ele está ali levando a ira de Deus, a maldição que caiu sobre o ser humano e sobre a terra, sobre si. Não existe empreendimento espiritual maior do que esse. Você nunca vai poder fazer nada parecido com isso, nada. E Jesus está ali fazendo provisão pela sua mãe, cuidando da sua mãe, mostrando para nós, homens modernos, algo muito sério, que nós deveríamos ter seriedade com as relações naturais que Deus nos deu. Não tem obra superior à que Cristo fez, e mesmo assim Ele cuidava das relações humanas. Não há nada que você faça então espiritualmente que vai lhe desobrigar das relações naturais que Deus lhe deu. Não há na Escritura nada que lhe dê aval para nós não cuidarmos daqueles que têm ligação de carne conosco. Se você ler 1 Coríntios 7, Paulo trata da relação de um homem ou mulher que são casados com ímpios. Ele não disse: separe deles. Ele disse o quê? Continuem casados, mostrando que as nossas relações naturais também são importantes para Deus. Por isso, queridos irmãos, aqueles, à guisa de ilustração, que por exemplo partem para terras distantes com trabalhos missionários e deixam para trás suas esposas e filhos, dizendo: estou seguindo os passos de Jesus, estão em pecado. Aquelas mulheres que têm a desculpa, de passar o tempo todo na SAF, nas reuniões de mulheres, ou nas favelas, entregando comida, fazendo roupas para necessitados, e não cuidam da sua própria casa, estão em pecado. Essas pessoas estão envolvidas na obra do Senhor? Sim, mas não estão cumprindo toda a ordem do Senhor. Os pastores não podem desamparar suas mulheres e filhos, os missionários também não. As mulheres que trabalham na igreja não devem deixar de cuidar dos seus esposos e maridos para fazer isso. Por quê? O primeiro critério de se trabalhar na obra do Senhor está em 1 Timóteo 3, 4, 5 e 12. Observe: o presbítero deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e sua própria casa. Se você não sabe cuidar dos seus familiares, ímpios ou não, você não está apto para trabalhar na igreja de Deus. E Jesus está na cruz. O que Ele está fazendo? Cuidando da sua própria casa, da sua própria família. Além disso, nós vemos aqui nesse texto uma necessidade universal exemplificada. Como eu disse na nossa liturgia, a Maria da Bíblia é muito diferente da Maria da superstição. Maria da Bíblia não era uma Madonna altiva, era uma mulher que era membro da raça pecadora e caída como todos os demais. Antes do nascimento de Jesus Cristo, Maria disse com todas as letras que precisava de um Salvador. Lucas 1, 46, 47 diz: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria, como todos os outros seres humanos, nasceu em pecado. Como todos os outros seres humanos, era alguém que precisava de salvação. Como disse Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Salomão, ao dedicar ao templo, disse: não há homem que não peque. Maria precisava de um Salvador.
e ela estava junto à cruz porque ela precisava de um Salvador, que não só promovesse para ela conforto e cuidado filial, mas que promovesse para ela a salvação, a redenção dos seus pecados, que é o que todo ser humano precisa. Maria estava ali não sendo liberta somente da dor de ver um filho crucificado, mas ela estava ali sendo liberta da ira de Deus. Ela nunca, jamais teria méritos diante de Jesus, ou diante de Deus o Pai, ou do Deus Espírito Santo. Jamais poderia pagar por sua entrada no céu. Ela nunca poderia fazer nenhuma outra pessoa entrar no céu. Ela precisava, como todas as pessoas, de um Salvador. É interessante que a Bíblia mostra isso, que ninguém pode se salvar, mas que ninguém pode salvar outro a não ser Jesus. No Salmo 49, verso 7 diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Salmo 49, 7 e 8, mostrando uma coisa: Maria não podia se salvar, e Maria não tem méritos nenhum para colocar ninguém no céu. Isso é superstição, isso não tem a ver com a Bíblia. Ela precisava da salvação, da redenção em Cristo, ela precisava de ter paz com Deus, e a única maneira de ter paz com Deus é por meio da cruz de Jesus Cristo. Ela sabia disso. O problema é que as pessoas hoje, para enganar uma multidão, torcem as Escrituras, acrescentam coisas das Escrituras que não são bíblicas, para enganar multidões que perecem, acreditando que rezar para ela vai levá-los para o céu, acreditando que fazer penitências vai levá-los para os céus. De maneira nenhuma. Maria só foi para o céu porque Jesus foi para a cruz. Aqui, então, nós vemos, além dessa lição, a combinação das perfeições de Cristo. Meus irmãos, a pessoa do mediador é algo que foge à nossa compreensão natural. Por quê? Jesus tem uma natureza humana perfeita e uma natureza divina perfeita, e essas duas naturezas, elas não se misturam, elas não se confundem, elas não trocam atributos entre si. Mas aqui então a gente vê essas duas naturezas em ação. A natureza humana de Cristo ali está em sofrimento, mas também está em pura afeição pela sua mãe. E ali nós temos a natureza divina sustentando o homem Jesus, para que a ira de Deus não venha consumi-lo. Então o próprio Evangelho, que mostrou Jesus como homem e mostrou Jesus como Deus, mostram nesse momento como o homem Jesus e como Deus, o Filho, estão ali na nossa obra de salvação. O Verbo que se fez carne está ali como homem, cuidando da sua mãe, em algo perfeito, natural, algo, meus irmãos, que mostra a sua natureza obediente à palavra, ao Pai. Diz Gálatas 4,4 que na plenitude dos tempos o Senhor enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A natureza humana de Jesus precisava cumprir a lei de Deus, e Jesus nunca negou o cumprimento da lei de Deus. Ele mesmo disse a João Batista: eu vim cumprir toda justiça. Ele disse aos seus discípulos no sermão da montanha que nenhuma palavra de Deus passaria, e que ele não veio tirar a lei, obliterar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E aqui na cruz do Calvário nós vemos Jesus cumprindo a lei de Deus na sua natureza humana. E é interessante que aqui nós vemos Jesus completamente distinto dos religiosos dos seus dias. Nós lemos na nossa liturgia em Marcos 7, 1 até o 13, que os fariseus, os escribas, os saduceus dos dias de Jesus não cumpriam o quinto mandamento. Por amor ao dinheiro,
eles se apegavam ao dinheiro e eles criaram uma tradição humana para suplantar o mandamento de Deus. Eles diziam que tudo aquilo que era ofertado ao Senhor não podia ser usado para o sustento dos pais. Só que o sacerdote recebia dinheiro e devolvia os bens para aquela pessoa que havia ofertado as coisas ao Senhor. Então o sacerdote ganhava dinheiro, e a pessoa que deveria gastar os seus bens sustentando os seus pais ficava com o seu dinheiro, mostrando que aqueles homens vis estavam descumprindo a lei de Deus, anulando a lei de Deus, por não quererem cuidar dos seus pais. E aqui a gente tem o homem Jesus na cruz do Calvário, no momento mais difícil da sua vida, em que a ira de Deus está totalmente sobre ele, em que ele está sofrendo um inferno, naquele momento em que toda a eternidade é comprimida no tempo e no espaço, e o que ele está fazendo? Obedecendo. Honra teu pai e tua mãe. E veja, honra teu pai e tua mãe, na Escritura tem uma promessa: para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá. Uma promessa que é condicional, que aquele que obedece, Deus vai abençoá-lo. Mas a segunda condição é, desde que isso sirva para o nosso bem e para a glória de Deus. Para o nosso bem e para a glória de Deus. A promessa que Jesus deveria receber do Pai, de vida longa e próspera, não se cumpre, porque Jesus viveu como um pobre e terminou com uma morte amaldiçoada, com 30 e poucos anos numa cruz. Mas mesmo diante disso, mesmo sabendo que aquela promessa não se cumpriria na sua vida, o que Jesus fez? Obedeceu. Muito diferente dos crentes modernos, não é mesmo? Que só querem obedecer se Deus lhes abençoar. Igual Jacó, né? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu dou o dízimo. Ele tinha que dar o dízimo, mesmo que Deus não estivesse abençoando ele, fazendo barganha com Deus. Jesus nunca fez barganha com Deus. Jesus está obedecendo na cruz, mostrando que os mandamentos de Deus são preciosos. Os mandamentos de Deus nunca passam. Os mandamentos de Deus devem ser cumpridos em qualquer situação da nossa vida. Nós não temos escolha, nós temos que obedecer. Jesus não tinha escolha, ele tinha que obedecer, e foi isso que ele fez. E é assim que os crentes devem ser. E ali nós vemos sua natureza divina sustentando aquele homem fisicamente, espiritualmente, para que ele pudesse suportar a ira de Deus em nosso favor e sair dali como redentor, como salvador que nós precisamos. Graças à natureza divina de Jesus, a natureza humana de Jesus não foi consumida pela ira de Deus. Graças à natureza divina de Jesus, toda aquela morte salvaria os eleitos de Deus, e não somente um eleito, mas todos os eleitos de Deus. Então na cruz nós vemos o homem Jesus e o Filho, o Verbo de Deus, numa única pessoa para nos salvar. Que mistério abençoado, que grande verdade é essa. Então nós temos aqui, concluindo antes de aplicar, uma combinação perfeita entre ensino e prática. O que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele também viveu. O cumprimento da lei é o amor. Jesus estava amando os seus eleitos, Jesus estava amando sua família, e por isso ele estava ali obedecendo a palavra do Senhor. Jesus é o exemplo supremo. Jesus é o modelo de todo verdadeiro crente. Por isso Paulo podia dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo deve ser imitado, e não há desculpas para nós não imitarmos Jesus, se somos de fato discípulos de Jesus. Tudo bem, pastor, eu não sou Jesus e eu não sou Maria, como é que eu vou viver esse texto agora? Em primeiro lugar, Jesus nos dá uma linda lição
acerca dos mandamentos de Deus. Tem gente que acha que os mandamentos de Deus são penosos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: os meus mandamentos não são penosos. Meus irmãos, os mandamentos de Deus são joias de Deus para as nossas almas. Como o Tiago disse, é a lei da perfeita liberdade. Tem gente que acha que os mandamentos de Deus são grilhões. Tá vendo? O pastor fala que a gente não pode assistir televisão no domingo. Isso aí é um grilhão. Não, isso é a perfeita liberdade. Como Isaías disse acerca do dia do Senhor: para o bem das suas almas. Ou seja, a verdadeira liberdade é obedecer a Deus. Não é descumprir o mandamento de Deus, é obedecer a Deus. Veja, nós temos isso a título de ilustração no mundo. Quem que está preso ou deveria estar preso? Não são aqueles que desobedecem à lei? Não é isso? Então, a lei ser cumprida é o que? Liberdade. Se você é um obediente à lei, alguém pode lhe prender, lhe meter na prisão, lhe dar uma pena enorme? Não pode. Por quê? Porque você cumpre a lei. Então, cumprir a lei de Deus é grilhão? Não, é liberdade. Obedecer a Deus é a maior liberdade que existe, ou é a única liberdade que existe. Por isso, esse texto vai de contrário à opinião de muitos teólogos vis dos nossos dias, que dizem: você não precisa mais se submeter à lei de Jesus. Precisamos. Se não precisasse, Jesus não estava fazendo isso aqui. Segunda aplicação: Jesus nos dá uma lição grande sobre o quinto mandamento. Ele não deixa de ser válido para nós quando nós nos tornamos adultos. É óbvio que quando nós nos tornamos adultos, os nossos pais não têm mais o poder que eles tinham sobre nós. Nós não lhes devemos submissão irrestrita como dantes. Contudo, em nenhum lugar da Bíblia mostra que filhos adultos não devem honrar, reverenciar, conviver e amar seus pais. Pelo contrário, nós devemos prestar amor, carinho, cuidado filial. Jesus está na cruz cuidando da sua mamãe, que queria prendê-lo achando que ele estava louco. Então não vem falar assim: mas Maria era uma mulher tão piedosa. Não era pecadora igual seu pai e sua mãe. Terceira aplicação: por outro lado, a Bíblia também ensina que os pais adultos têm responsabilidade sobre seus filhos adultos. Você já leu o que Jó fazia pelos seus filhos? Lá no livro de Jó, no capítulo 1, diz que os filhos de Jó se reuniam para banquetear-se, e Jó, temendo que seus filhos pudessem ter pecado naqueles banquetes, ele chamava os seus filhos e lhes oferecia sacrifícios, e orava pelos seus filhos, mostrando que os filhos adultos de Jó estavam debaixo da responsabilidade espiritual dele. Isso significa então o quê? Que Jó não deveria liderá-los nas suas casas, mas que Jó deveria exercer influência positiva, aconselhar, orar, cuidar e amar seus filhos. Hoje, os pais crentes, porque seus filhos se desviaram, falam assim, né? Não, meu filho é maior de 18, é responsabilidade dele. Não, é sua. É sua responsabilidade. Você deveria orar, amar, influenciar e ainda pedir perdão para ele. Perdoa, eu não soube te criar direito na igreja, é por isso que você não está na igreja hoje. E é aí que começaria a mudança. Mas os pais fazem isso? Não, eles falam: na lei dos homens, 18 anos, e a gente não é responsável por eles. Sabe por quê? Se seu filho não pagasse pensão, sabe quem que ia ser preso? Você. Não é, advogada? Tanto mostrando que você é responsável por ele. E aí os pais hoje: eu não sou responsável por meu filho. Para de mentir para você mesmo, vai diante de Deus, pede perdão para Deus, e depois pede perdão para o seu filho. Quem sabe Deus vai mudar a história.
Mas se você não fizer isso, ele nunca vai mudar, porque as coisas mudam a partir do arrependimento. Deus não abençoa sem arrependimento. Quarto lugar, essa cena da cruz nos ensina muito sobre sofrimento. Não só o sofrimento de Cristo, mas aqueles que estão debaixo do cuidado de Jesus Cristo. Veja que coisa interessante, Jesus está na cruz cuidando de Maria? Sim. Então Maria está sendo cuidada por Jesus, mas isso eximiu Maria de sofrer? Não. Isso mostra então o que? Os crentes que estão debaixo do cuidado de Jesus também passam por sofrimento, e às vezes os sofrimentos graves, terríveis. E veja, a própria mãe de Jesus sofreu de maneira terrível. É muito claro que a Bíblia nos ensina: nesse mundo nós vamos ter provações. Isso significa então que Jesus não está cuidando da gente? Sim, Ele está cuidando. Graças a Deus que Ele está cuidando. E Ele não permite que as nossas provações superem o seu cuidado por nós, e Ele nos dá escape, assim como Ele fez com Maria. Filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Deu escape para ela. Quinta aplicação: o exemplo da cruz, isso é, das palavras de Jesus, também nos ensinam acerca da importância do cuidado da família para aqueles que se incumbem da obra do Senhor. Aqueles que querem liderar a igreja devem primeiro aprender a liderar suas próprias famílias. E, meus irmãos, como isso tem sido negligenciado nos nossos dias. A Bíblia diz que os pastores, presbíteros e diáconos têm que ter familiares crentes. Hoje você vê pastores com mulheres ímpias, diáconos com mulheres ímpias, presbítero com mulheres ímpias, que não frequentam as mesmas igrejas que eles. A Bíblia diz que os filhos deles devem ser crentes. Está lá em Tito. E hoje nós temos pastores com os filhos no mundo, filhos homossexuais, filhos drogados, filhos que não frequentam a igreja. Isso é uma aberração. Afinal, se você não sabe governar o seu filho, como é que você vai governar 100, 200, 300 pessoas que são filhos espirituais? A maioria hoje então de presbíteros, pastores e diáconos nem poderiam ser, deveriam se eximir de ser, porque estão trazendo vexame para a palavra de Deus e para o nome de Jesus Cristo. Que tenha filhos crentes, que governe bem a casa, não é opção, é ordem. E a gente tem opção na ordem de Deus? De jeito nenhum. A gente tem que parar de brincar de ser igreja e ser igreja de verdade. Sexto lugar, a morte de Cristo na cruz é uma bênção para nós. Sua morte cruenta, dolorosa, é a única coisa nesse mundo que poderia nos salvar. Nenhuma obra que nós fizéssemos poderia nos salvar. Nenhuma obra que Maria, José, João, Pedro fizesse poderia nos salvar. Nada nesse mundo pode salvar seres humanos pecadores, a não ser a graça de Deus, que foi ali vertida por nós naquela cruz do Calvário. Somente essa morte poderia nos livrar da ira de Deus para todo sempre. Então, graças a Deus pela morte vicária de Jesus Cristo. Louvemos então a Deus pela morte de Jesus. A morte de Jesus, sim, traz tristeza, porque Ele morreu pelo nosso pecado, mas tem que trazer alegria, porque é a nossa vida. E em último lugar, o nosso Cristo não está numa cruz aqui crucificado. O fim da história não é a cruz. Nós devemos louvar, porque a cruz não é o final. Jesus não permaneceu na cruz. Jesus não permaneceu num túmulo. Sim, Ele esteve no poder da morte durante 3 dias pela contagem de tempo dos judeus.
mas ele ressuscitou em glória na manhã de domingo. E Jesus foi coroado em glória na sua ascensão ao céu. E ele está derrotando todos os seus inimigos, como disse o Salmo 110: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Como Paulo disse em 1 Coríntios 15: convém que ele reine. Jesus é o rei das nações, Jesus reina sobre todas as coisas, e Jesus vai voltar para consumar a sua obra, trazendo juízo sobre todos os ímpios, mas salvação final para todos aqueles que estão aos pés da cruz durante toda a sua vida. Que maravilhosa é a realidade da morte e ressurreição de Jesus. Que maravilha é saber que Jesus ressuscitou. Que maravilha é saber que Jesus está reinando. E que maravilha é saber que o reino de glória virá com toda a sua força na volta gloriosa de Jesus Cristo. Louvemos a Deus pela cruz, pela ressurreição, pela ascensão e pela volta de Jesus Cristo. Vamos nos alimentar um pouco mais do nosso Senhor e Salvador com a Santa Ceia do Senhor.